Como saber se eu estou seguindo verdadeiramente a Jesus? Eu não sei se essa dúvida já chegou na sua mente, se você já teve essa dúvida, se você realmente está seguindo a Jesus de maneira correta, se você verdadeiramente é um cristão verdadeiro, se você está no caminho certo, se você está seguindo aquilo que Jesus ensinou. Eu acredito que já deve ter surgido essa dúvida na sua mente, no seu coração, se você realmente está seguindo a Jesus, se a vida que você está levando é uma vida conforme a vontade de Deus. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você se você realmente está ou não está seguindo a Jesus. Nosso texto ainda continua em João capítulo 8, versículo 12, onde Jesus vai dizer o seguinte, se você puder abrir a sua Bíblia, abre aí e me acompanhe. Jesus vai dizer o seguinte, verso 12, Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Jesus aqui ele vai dar, vamos dizer assim, ele vai tirar a prova dos 9, da pessoa que está seguindo a ele. Ele vai dizer, aquele que me segue não andará ou não viverá em trevas. Então, para que eu tire a dúvida se eu realmente estou seguindo a Jesus de maneira correta, se eu estou seguindo o caminho da palavra de Deus, eu preciso olhar primeiramente para a minha vida. Quando Jesus fala aquele que me segue não andará em trevas, a gente precisa definir o que é andar em trevas. Andar em trevas é viver na prática do pecado. Andar em trevas é viver uma vida ímpia, né? Como o mundo aí fora ensina ou como a sociedade acredita que deve ser vivida. Então, uma pessoa que vive dessa maneira, ela está andando em trevas. É esse sentido que Jesus fala, andar em trevas. Quando ele fala andar, não é andar literal, mas é viver. Agora a gente vai trocar as palavras e a gente vai formar esse versículo de maneira mais clara. Jesus vai dizer: Aquele que me segue não viverá em pecado, que é a trevas, né? Trevas que a gente leu antes. Então, aquele que me segue não viverá em pecado. Então, para que eu saiba que eu estou seguindo a Jesus de verdade, eu preciso olhar primeiramente para a minha vida. Eu preciso fazer uma alta reflexão para que eu possa verificar se a minha vida condiz com aquilo que a palavra de Deus diz, certo? Então, a maneira de eu saber se eu estou seguindo Jesus verdadeiramente, se eu sou verdadeiramente um cristão, eu preciso olhar para a minha vida e ver se a minha vida condiz com a palavra de Deus, certo? Eu vou levantar algumas questões, algumas coisas aqui que eu acredito que vai ser muito prático para você tirar essa dúvida aí nessa manhã. Então, primeiramente, para que eu saiba que eu um dia fui salvo, que eu verdadeiramente estou andando no caminho de Jesus, que eu estou seguindo a Ele, Ele diz que ninguém que segue Ele vai andar em trevas. Se trevas são pecados, eu vou citar alguns, e aí você vai fazer uma análise aí onde você está na sua casa, se você vive dessa maneira. Por exemplo, pode um cristão que está seguindo a Jesus viver na prática da fornicação? Então analise aí, você está na prática da fornicação, você que é solteiro? Porque uma pessoa que é casada, ela não pode fornicar. Se ela está se deitando com outra pessoa fora do casamento, não é fornicação, é adultério. Porque ela tem uma aliança ali e quando a pessoa quebra essa aliança, ela está adulterando contra a aliança que ela um dia, né, estabeleceu. Então, você que é solteiro, analise na sua vida. Você está na prática da fornicação, se deitando com outras pessoas antes do casamento? Se você está fazendo isso, então significa que você está em trevas, você não está seguindo a Jesus. Por exemplo, bebedeiras. A pessoa que vive na prática da bebida, né, que se embriaga, que vai para as rodas aí tomar cerveja, cachaça, bebida. Analise a sua vida. Você está na prática desse pecado? Você que um dia foi alcoólatra e hoje em dia ainda continua, mas acredita que tem Jesus no coração, você continua na prática da bebida. Se você está na prática da bebida, se você é um alcoólatra, então você não está seguindo a Jesus. Você está em trevas ainda. Outro exemplo, você que escuta músicas que não têm valores cristãos, sabe? Eu já encontrei pessoas que dizem que são cristãs, que nasceram de novo, que estão salvas, que têm Jesus no coração, que é filho de Deus, mas essa pessoa escuta música que não tem valores cristãos. Por exemplo, que escuta funk, que tem cunho sexual, né? Músicas que faz apologia à droga, músicas que faz apologia a armas, músicas que cantam os sentimentos ou paixões da juventude, que tem a ver somente com as coisas dessa terra, que não cantam valores eternos, que não têm valores bíblicos, que não têm valores espirituais, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ou seja, escuta essas músicas, mas não tem valor nenhum espiritual. Então essa pessoa que vive também na prática de escutar essas músicas erradas, que não se importa com aquilo que escuta,
é de se duvidar que essa pessoa foi salva. Porque a pessoa que vem por evangelho, ela tem uma percepção daquilo que é certo, daquilo que é errado, né? E tem muitas pessoas que dizem que são cristãs, mas estão ouvindo funk, senta, senta, quica, sabe? Essas músicas sujas. Não tem como uma pessoa que vive nessa prática dizer que foi salva. Ela até agora ainda está em trevas, porque está vivendo de uma maneira errada, ouvindo essas coisas que não trazem edificação. Por exemplo, mentira. Tem crentes que dizem que nasceram de novo, mas vivem numa prática contínua da mentira. Não tem como você dizer que você está seguindo a Jesus se você está sendo mentiroso. Pessoas que estão aí na droga, né, usando drogas aí, mesmo depois de ter vindo para o Evangelho. Não estou falando contra aquelas pessoas que estão na luta para ser liberto disso. Não é com essas pessoas que eu estou me referindo. Que a gente sabe que é uma batalha. Tanto o alcoólatra quanto o drogado estão numa luta. Essa pessoa que está lutando contra esse pecado, vai haver quedas, vai haver. Mas ela não se entrega. Essa pessoa está sim no caminho de Deus, está seguindo a Cristo, está lutando contra o seu pecado. Mas aquela pessoa que está na vida da droga e não está nem aí, está usando drogas aí à vontade, mas na sua cabeça ela acredita que ela é de Jesus. Não é. Você tem que estar ou lutando contra esse pecado diariamente, ou você tem que ter vencido ele, para que você possa ter a certeza de que você é, realmente está seguindo a Jesus. Por exemplo, pessoas que se dizem cristãs, mas estão presas na pornografia, na masturbação, né? O índice é muito alto. Se você for pesquisar, você vai ver que o índice é muito alto de homens casados, solteiros, mulheres também, que vivem assistindo pornografia diariamente, estão presas na prática desse pecado e não lutam contra isso. Não é aquelas pessoas que estão lutando para ser libertas, como eu expliquei anteriormente sobre o caso do drogado e do alcoólatra, mas são aquelas pessoas que estão aí, ó, na prática da pornografia e não estão nem aí, estão vivendo como se nada tivesse acontecido, consomem pornografia diariamente e não lutam contra isso, mas acham que são cristãs, que serão salvas. Isso está errado. Você tem que vencer esse pecado, porque a Bíblia diz, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, você vive debaixo da graça de Deus. Então você tem poder para vencer o pecado, você precisa vencer o pecado. Você precisa vencer a pornografia, a masturbação. Por exemplo, cobiça sexual. Pessoas que cobiçam qualquer mulher que passa na rua. A mulher passa, já olha para a bunda dela, já olha para o corpo dela. O homem passa, já olha para o corpo dele, para a bunda dele, para o corpo dele. Você está entendendo? Cobiça e imagina coisas que não devem ser imaginadas. Pessoas que têm a cobiça material, pessoas que desejam ser ricas, que amam o dinheiro. Ter posses não é pecado. Mas você amar essas coisas é um pecado, porque Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, vai dizer que aqueles que amam o dinheiro, ele vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E alguns, por cobiçarem essas coisas, acabam se desviando da fé. O amor passa a estar no dinheiro. Então isso é um pecado. Pessoas que estão aí, querem ser ricas, eu quero ser milionário, eu quero ter isso, quero ter aquilo. E de que te vale o reino de Deus? Não há esperança no reino de Deus no coração dessas pessoas, porque elas querem o dinheiro, elas querem a fama aqui desse mundo e não querem o reino eterno. E por último, pessoas que vivem na prática de conversas imorais, sabe? Tem pessoas que eu já convivi, pessoas que dizem que são crentes, mas vivem com conversas imorais, sabe? Piadinhas imorais, chamam palavrão, xingam o outro, seu filho disso, seu filho daquilo, vai tomar lá, sabe? Usam conversas de teor sexual, de cunho sexual, qualquer coisinha já usa como uma piadinha, sabe? Essas pessoas realmente não nasceram de novo, porque um cristão que nasceu de novo, ele tem sensibilidade ao pecado. Ele começa a ter um entendimento que essas coisas são erradas, ele se sente incomodado com isso. Tá errado, um cristão não pode viver desse jeito, né? Chamando palavrão, xingando o outro, né? Tendo essas piadas sexuais aí. Tá errado isso aí. Então você tem que mudar isso na sua vida. Abandone esse pecado aí. Porque a Bíblia diz, Jesus falando, aquele que me segue não andará em trevas. Não tem como você dizer que você é crente, você vive nisso aí, cara. Homem, mulher, que seja que esteja assistindo esse vídeo, você não pode viver desse jeito. Você tem que abandonar esse pecado aí. Largue isso aí. E aí você sim pode ter certeza de que você está em Cristo. Amém? Então o vídeo de hoje foi esse. Como saber se eu estou seguindo a Jesus de verdade? Analise essas coisas na sua vida. Se você encontrar isso aí, abandone isso o mais rápido possível. Pessoa que vive seguindo a Cristo, que anda com Cristo, ela não vive desse jeito. Ela vive uma vida de maneira piedosa, santa e justa. Amém? Feche seus olhos e ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia. Pai Santo,
nós possamos colocar em prática os ensinos da Tua palavra. Capacita cada um dos meus irmãos, me capacita também, Senhor, para que nós possamos viver de maneira reta, possamos lutar contra os nossos pecados, obter vitória sobre os nossos pecados, crescer na luta, na santificação, na luta pela santificação. Senhor, eu oro por cada pessoa desse canal, que essas pessoas alcancem de Ti, Senhor, resposta nas suas lutas, nos seus problemas, nas suas dificuldades, que elas obtenham de Ti, Senhor, vitória, que elas possam obter vitória no seu casamento, obter vitória no seu trabalho, obter vitória na luta contra os seus pecados, Senhor. Concede a essas pessoas força, graça, Senhor, para que elas possam crescer em Ti, Senhor, e serem santas, porque é isso que o Senhor espera de nós, a santidade, que possamos ser santos. Eu oro assim por cada pessoa que me assiste, por cada pessoa que faz parte desse canal, e oro também pela minha vida, para que eu possa estar de pé, fazendo a Tua vontade. O que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito, mais uma vez eu te peço, já se inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com alguém no seu WhatsApp, você vai estar abençoando outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.